Olá, somos a JS Caetés e você está no podcast Vamos Juntos. Aqui nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. E agora na versão também videocast, tenho que me acostumar com isso. Já estamos na edição número 35 e é uma alegria poder receber aqui você que nos acompanha ou escutando ou também agora nos assistindo, vendo e ouvindo a gente. Como nas outras edições, eu não estou sozinho. Nessa edição aqui, a gente vai continuar partilhando sobre a missão e eu trouxe mais companheiros e companheiras de missão. Então vamos apresentá-los agora. Cada um vai dizendo o seu nome e qual a sua função aqui na paróquia. Olá, gente. Meu nome é Cláudio. Faço parte do grupo Adonai aqui da paróquia e participo também da JS. Fui convidado para participar aqui do nosso videocast. E estou junto na Pastoral Familiar para falar um pouquinho da nossa experiência nas missões que aconteceram durante esse mês. Inclusive o Cláudio já fez parte também das aberturas do nosso podcast, né? De vez em quando vocês vão escutar a voz dele aí nas outras edições. Próxima convidada. Olá pessoal, meu nome é Carminha, faço parte da Pastoral Familiar há 2 anos e do grupo Sede de Deus. Há quanto tempo no Sede de Deus? 23 anos. Nossa, tempão, muito bem. Quem é o senhor que está ao seu lado? Meu esposo. Agora é o momento da vingança. Olá, esposo. Boa noite a todos, eu sou Jairo, também faço parte da Pastoral Familiar, né? Que se formou há 2 anos. Estou no grupo de oração Sede de Deus também, né? Participando aí dessa caminhada. Estamos juntos com a comunidade dos Caetés nessas missões. Muito bem. Boa noite, meu nome é Deise, também participo da Pastoral Familiar e também no grupo Sede de Deus, também durante esse tempinho, né, que Carminha falou, 23 anos. Boa noite, meu nome é Lourdes, participo também da Pastoral Familiar e do grupo de mães. E aí estamos aqui nessa missão, nesse mês de outubro, né, com os jovens. Muito bem. Boa noite, Padre Neto. Boa noite quem nos escuta. Eu faço parte da Pastoral Familiar também e estou aqui para partilhar esse momento maravilhoso que foi esse mês de missão para a gente poder debater e falar das coisas positivas que aconteceu. Seu nome? Meu nome é Marcos, o esposo de Lourdes. Tá certo. Então, minha gente, estamos aqui, como vocês viram, participando desse podcast, alguns companheiros de missão que, além dos jovens, como vocês certamente viram também nos vídeos que nós lançamos todas as semanas e também falamos nos podcasts anteriores, está com a gente também o pessoal da Pastoral Familiar, que é um grupo que atua aqui na nossa paróquia. E agora eu convido você, coordenadora Deise, do grupo da Pastoral Familiar, conta pra gente, apresenta pra gente o que é a Pastoral Familiar. Bom, a nossa pastoral, né, como o nome já diz, ela trabalha com a família, não é? E se a gente for pensar direitinho, né, for olhar bem, todos nós temos família. Então a pastoral, ela é uma pastoral orgânica, né? Ela abraça a todos. Ela abraça a catequese com as crianças, ela abraça os jovens, ela abraça os adultos. Então ela se divide em 3 partes, né? O setor pré-matrimonial, que a gente inicia aí com as crianças e faz essa preparação para a vida matrimonial, né? Com aqueles jovens, adultos que estão aí se preparando para o casamento. O setor pós-matrimonial, que a gente acompanha esses casais recém-casados até pelo menos 1 ano, 2 anos, né, depois do casamento. E o setor de casos especiais, que aí, como o nome já diz, né, são aqueles casos que separação, viúvo, né, e outros casos também que a gente também acompanha dentro da comunidade. Coisa boa. Muito obrigado desde já pelo serviço que vocês prestam aqui à nossa paróquia. O serviço, a palavra pastoral, né, ela tem muito a ver com o cuidado, e já falei inclusive isso em outra edição do podcast, tem muito a ver com o cuidado de Jesus, bom pastor. E aí a gente, como corpo de Cristo na igreja, né, e nas diversas atividades que a gente exerce,
também a gente tem a pastoral familiar, e como vocês viram aqui na nossa paróquia, ela abrange a todos os setores relacionados à família, desde a sua formação, né, até os demais. Então, muito obrigado pelo serviço de vocês, que é muito bonito. Eu tenho certeza que é uma missão muito bacana que vocês exercem aqui, e são parceiros também na descoberta vocacional do nosso povo de Deus, para entender que a vida matrimonial é muito mais do que somente uma aliança e morar junto, né? Tem a profundidade mesmo da própria vocação a essa vida. Mas quero conversar com vocês e com o Clauber sobre como é que foi esse tempo de missão que nós vivemos nessas 3 semanas aí, a quarta, que no caso foi a primeira, que foi de preparação para esses dias, né? Clauber, quais são as suas impressões das semanas que você participou aí da missão? Quando foi sugerido, né, esse esquema de a gente ir nas comunidades, de início eu gostei muito, porque a gente tá vindo de um período de isolamento e dá todo um contraste. Em vez de a gente ficar em casa, a gente tá indo às casas agora. E fazer isso com toda a comunidade envolvida, os jovens de todas as comunidades, foi muito legal para a gente conhecer os jovens que estavam dentro de casa, que a gente não tinha conhecido ainda. Então, juntos ali, visitando as casas, claro, com todos os procedimentos de segurança, todos com máscara, usando o álcool em gel, o álcool 70, e poder estar junto com jovens de outras comunidades, também acompanhado da pastoral da família, foi muito legal para a gente fazer mesmo essa saída, essa volta às pastorais, às visitas, a movimentar os jovens da nossa comunidade. Então foi muito, eu fiquei particularmente muito feliz de ver a juventude da nossa comunidade se movendo, se unindo para fazer as visitas às nossas outras comunidades mais isoladas, onde a gente pôde vivenciar. A gente foi a comunidades rurais e também algumas urbanas que a gente também não tinha muito contato, e que agora, à luz dessas visitas, dessas missões que a gente fez, que a gente possa manter sim mais juntos, fazendo novas visitas, novas missões também nas áreas, e que as pessoas nas quais a gente foi visitar, nas quais a gente conversou, onde a gente teve as bênçãos da casa também, que elas possam ter sido acolhidas para a gente, que a gente possa ter levado um pouquinho da palavra de Deus, do nosso carisma salesiano, da nossa força jovem para eles. Coisa boa, é isso mesmo. O sentimento da gente que brota nessa alegria mesmo de poder cuidar mais do povo de Deus, né, de visitar, né, conhecer as diversas realidades da nossa paróquia, que graças a Deus são muitas, né? Então, na primeira semana, o Jairo e a Carminha estiveram presentes, né, com a gente, e vocês foram também para a área rural, né? A gente falou aqui no primeiro episódio a respeito, mas a gente quer ouvir de vocês, enquanto pastoral familiar, o que é que vocês sentiram da experiência lá na primeira semana nossa? Foi bom, bastante acolhedor, né? Olhar para as crianças e ver assim o sorriso delas, né? A gente brincar com elas. Foi bom, para mim foi bom. A gente também percebe, né, a atuação dos nossos padres, né, trabalhando à distância nessas comunidades rurais. A gente também aprende a se colocar, né, no lugar desses padres. E eu comentava com algumas pessoas, né, da pastoral familiar, que realmente nossos padres se tornam verdadeiros evangelizadores, se tornam nossos grandes heróis, porque é bem complicado o acesso a esse local. A gente percebeu bastante, né, esse acesso. A gente percebeu as dificuldades que os nossos padres, né, as pessoas que acompanham os nossos padres, eles sentem para chegar até estas comunidades, né, para evangelizar até estas comunidades. E quando a gente sai, né, a gente está em saída realmente para tentar evangelizar um pouquinho, tentar compartilhar através das missões, das nossas experiências de paróquia, a gente sai evangelizado nesse momento. A gente sai para evangelizar, sai para falar de Deus, para mostrar a importância, né, da comunidade, essa integração das comunidades, e a gente sai para evangelizar e sai evangelizado. A acolhida dessas comunidades é muito boa, né? As pessoas que participam dessas comunidades estão sempre abertas a nos receber com carinho,
E isso é muito importante para a gente, essa integração das nossas comunidades, a integração da paróquia com essas comunidades rurais. Muito bem. Daisy e Companhia Limitada, vocês participaram também da segunda semana, né? E o Marcos, mais especificamente, também da terceira, né? E aí foram também realidades diferentes, né? Já foi mais na área urbana, só que aqui, a segunda semana, a gente já esteve aqui na comunidade da Jaqueira, que inclusive também falamos já outra semana, né? Como é que foi um pouquinho a experiência, os jovens compartilharam com a gente. E nessa terceira semana e última nós estivemos na comunidade do Pantanal. E aí é uma realidade um pouquinho mais diferente, né? Então o que é que vocês que participaram das duas podem dizer assim, qual foi a maior diferença da segunda semana para essa terceira? O que é que vocês perceberam enquanto missionárias desse momento? Bom, primeiramente assim, foi uma alegria muito grande, né, ter recebido esse convite da juventude. Nos sentimos muito honrados assim quando disseram que queriam que a gente fosse para fazer esse acompanhamento nas casas, para ver se dentro daquela família tinha alguém precisando fazer uma catequese, né, fazer um casamento, uma primeira Eucaristia. E quando a gente chegou lá, como o Jairo acabou de falar, a gente se deparou com situações assim tão boas, né, tão fortes, que a gente realmente sentiu o coração cheio, né, transbordando realmente de amor. Na Jaqueira, foi uma experiência muito boa, né, apesar de ser uma área urbana, assim, mas é bem diferente daqui de onde a gente está morando, né, aqui da Matriz. Então, fomos visitar algumas casas, né, pessoas que estavam um pouco afastadas da comunidade, né, pessoas até que estavam em outras igrejas, mas assim, que nos acolheram de braços abertos, né? Na simplicidade, assim, a gente entrou na casa delas, elas ouviram a palavra de Deus, partilharam conosco, né? Contaram um pouco de sua história também, e aquilo para nós, assim, foi maravilhoso. E no Pantanal, eu posso dizer a você que eu saí sentindo, assim, o coração cheio realmente de Deus, de ver que aquelas famílias, né, na dificuldade de cada uma, na humildade, mas que elas abriram suas casas, né? Tinha casas que a gente ia que nem cabia todo mundo, mas eles queriam que a gente entrasse lá, porque eles queriam sentir, né, a presença de todo mundo ali dentro, para ouvir um pouco da palavra de Deus, para ouvir aquele momento de partilha, para conversar. Foi um momento muito gratificante. A gente foi servir, mas saímos assim cheios de Deus realmente. Que bom. Só acrescentar um pouco, né? Não, as mesmas palavras mesmo de Daisy. Realmente o convite foi maravilhoso, foi gratificante demais para o grupo, porque a gente fez o levantamento, né, das crianças que precisavam se batizar, fazer a primeira Eucaristia, pessoas também que queriam se casar. Então a gente fez esse levantamento, e aí no momento que a gente entra na casa dessas pessoas, elas escutou a palavra, mas também a gente escutou eles, porque na maioria eles queriam falar um pouco, né, desabafar, porque nesse tempo de pandemia muita gente não sai de casa, e aí muita gente também estava afastado da igreja. Mas foi muito gratificante e eu só tenho a agradecer, viu, pelo convite, e estamos abertos para novas missões, não só esse mês de outubro, que é o mês de missão, mas que continuemos com essa caminhada. Foi muito gratificante mesmo, viu? Parabéns. E é sobre isso mesmo, né? A gente continuar trabalhando, acho que faz parte, né, da gente se sentir paróquia, é de fato nós sermos uma comunidade mesmo, né? Então, os jovens não estão isolados, os adultos não estão isolados, nós estamos como igreja, como comunidade, juntos na missão. E aí, seu Marcos, como é que foi a sua experiência lá no Pantanal? Quais são as suas impressões assim da dinâmica que a gente viveu lá? Primeiro, Padre Neto, eu gostaria de parabenizar ao senhor, né, os párocos, Padre Antônio, Padre Marcos, vocês que têm trazido essa dinâmica tão presente na vida da gente aqui na comunidade.
E para mim é um motivo de orgulho ter recebido esse convite, eu e minha esposa, fazemos parte da pastoral familiar para fazer parte das missões. Eu quero dizer aqui que estou muito triste porque eu não fui as 3 visitas, né? Até porque eu não pude, que eu estava com outro compromisso. Mas eu saí do Pantanal com um sentimento tão gratificante, porque a gente pôde escutar as pessoas, sentir o problema das pessoas. A palavra daquele domingo já dizia, né? A fé. A gente via a fé das pessoas estampada no rosto, recebendo a gente com um sorriso. A gente entrou numa casa lá, o nome dela é Dona Lourdes. Ela tomou banho, né? A gente se emociona porque a gente queria poder fazer mais pelas pessoas. Infelizmente, nós somos limitados, né? E não podemos atender a expectativa daquilo realmente que eles queriam, que muitas vezes querem resolver um problema particular e a gente não pode sanar. Mas espiritualmente a gente deixou, como os nossos amigos aqui falaram, nós vamos levar a palavra, e saímos de lá confortados também, porque deixamos eles alegres por ter recebido a palavra de Deus, né? E poder compartilhar daquele momento tão difícil, os problemas que eles tinham, e a gente poder, pelo menos, com palavras, deixar eles confortados. Muito bem. Nessa última semana que nós fizemos missão, só para você continuar nos acompanhando aqui, como é que foi a nossa dinâmica, a gente acompanhou as casas, a gente foi visitar as casas, começamos de manhã, fomos visitar as casas, essa visita durou mais ou menos até meio-dia, e aí a gente almoçou, graças a Deus um almoço muito gostoso, preparado pelo pessoal da comunidade mesmo. A gente foi na casa do povo da comunidade, almoçamos por lá, e a parte da tarde a gente esperou um pouquinho a catequese, e à noite nós fizemos a missa de encerramento, né? Que era também uma missa na comunidade, que não é também uma comunidade que tenha tantas missas, até porque também, como somos 17 comunidades e só são 3 padres, né? Não tem condição da gente ter tanta missa assim. Mas nessa missa o pessoal participou bem, veio gente que a gente visitou de manhã na missão, né? E a liturgia que nós celebramos aquele domingo também já foi preparada na visita às casas, né? O evangelho que a gente trouxe era o evangelho do domingo, que a gente celebrou a missa, né? Na casa do povo. E acho que foi bem interessante a partilha que eles fizeram, né? Me tocou muito dessa experiência que nós fizemos esse último domingo. Todas as casas que eu visitei, assim, foram realidades muito fortes, muito bonitas de ver, mas a mim me tocou bastante a primeira casa que a gente visitou, que foi a Dona do Carmo, né? Não, a Dona Carminha e a filha dela do Carmo, né? Então, é um monte de Carmo aqui, viu? Muitas Marias do Carmo na nossa paróquia. E essa senhora, ela era ativa na comunidade, ela participava, e mesmo pelos metros de distância, né? Ela não morando tão longe da casa da comunidade, mas infelizmente ela não pode ir à missa por causa da limitação física dela, por causa das escadas, não tem como ela descer e subir aquilo, né? Que é uma comunidade que fica muito íngreme, né? Num morro, assim, ela fica no pé de um morro, né? A casa da comunidade, e o povo mora ali naquela invasão ali em cima, né? Subindo, e é muito ruim mesmo o acesso, né? Mesmo ela morando pertinho da igreja, ela sente muita falta e não podia ir, né? Isso me tocou muito, assim, o fato dela não poder participar da comunidade desse jeito. E o Adriano, que é animador lá na comunidade, fez a proposta da gente levar a Eucaristia para ela, né? E para mim foi um momento muito marcante, porque como padre a gente faz isso sempre na igreja, né? E naquele momento eu estava levando a Eucaristia para uma pessoa que estava com muita saudade, né? De viver aquele momento ali. E eu achei lindo o olhar dela para receber a Eucaristia, a fé de todos nós ali. Qual momento marcou mais vocês, assim, nas semanas que vocês participaram da missão? Pode ficar à vontade agora para falar, quem quiser. Bom, para mim, um dos momentos mais marcantes foi uma das casas que a gente visitou no Pantanal também, que quando a gente entrou tinha umas 7 crianças dentro da casa, né? Então, assim, aquela cena, ao entrar, assim, você se choca a ver tanta gente, né, dentro de uma casa. Você se preocupa, né, com a situação, como é que eles vivem, se estão bem. Mas foi lindo ver, assim, todas as crianças na hora de rezar o Pai Nosso, né? Todas sabiam, todas rezando, todos juntos, os pais, estava a sogra, estava o irmão. E a gente terminou fazendo uma linda foto, né, no final.
E eu acho que aquela foto ela representou muito essa missão, assim, foi muito bom. A união das famílias, né, foi algo muito importante. Mostrou para a gente que mesmo na simplicidade, né, mesmo nas dificuldades, nós podemos encontrar o amor, né, independente do local onde nós possamos estar, né? E aquilo mostrou para a gente que esse amor, ele só tende a aumentar, né, nas nossas famílias. Que mesmo na simplicidade, a gente percebe que as famílias, elas conseguem, né, subsistir, elas conseguem fazer com que seus entes se sintam amados, né? E a gente sentiu esse amor, né, esse acolhimento, esse amor que foi partilhado através do gesto de cada criança, né, do gesto de cada pai, de cada mãe que estava ali naquela residência, naquele local, nos recebendo naquele momento. Então, aquilo fortaleceu muito, né, a nossa caminhada, a nossa perspectiva, o nosso olhar em relação à própria pastoral familiar. Também lá na Jaqueira, a gente foi numa casa e nessa casa ela disse: olha, eu estou bebendo, mas eu aceito vocês aqui na minha casa. Ela disse: eu não vou mentir, mas ela recebeu a gente tão bem, né? E estava junto com a colega, mas mesmo assim participou, né, da palavra, também falou. E aí a gente ficou assim: poxa, Deus gosta disso, né? Da verdade, e não está mentindo. No Pantanal, a gente foi na casa de Dona Lourdes, e aí ela também nos recebeu muito bem. E aí a palavra, né, que era Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52, então tudo tinha a ver com a vivência dela, né? A experiência que ela teve. Ela tinha 14 anos, porque as pessoas acham que para receber uma bênção, alguma coisa tem que ser naquela hora. E não é nesse momento. Então ela tinha 14 anos, depois de 40 anos, ela conseguiu o que ela queria. Então Deus sabe o momento certo, né, da gente receber alguma coisa. E aí não é o momento da pessoa, é somente na vontade de Deus. E aí também fomos em outra casa, que a avó, né, a mãe das duas moças faleceu, e elas tinham 25 anos e 26 e ainda não eram batizadas. E aí ficava sonhando com a mãe. E ela estava querendo, né, que as netas voltassem para a igreja, tudinho, mas tudo é na vontade de Deus. Mas foi muito assim, interessante e gratificante. Todo momento, todas as casas que nós fomos, foi bem interessante. Principalmente Dona Neta, que ela disse: não, na minha casa ninguém... eu queria que fosse na minha casa, mas a gente tem que ir nas outras. Mas vamos na sua casa, na missão, vamos lá. E aí foi muito bom mesmo, principalmente na hora quando meu marido começou a falar. Fala aí. Aí, Marcos. Padre Neto, a gente às vezes não consegue segurar a emoção. O esposo dela, ela tem mal de Parkinson. E a palavra foi para ele, entendeu? A fé, para ele ter fé. Porque ele ia para a igreja, sempre caminhava para a igreja com ela. Depois ele caiu com essa doença e ele se sente envergonhado, ela disse, de ir, porque o pessoal fica olhando para ele, pelos movimentos que ele faz. Aí a palavra foi para ele, eu disse: tenha fé, porque a gente vai deixar a palavra para o Senhor aqui, que é a palavra de Marcos, né? Marcos 10, 46 a 52, e é para o Senhor. Agora tenha fé, para que o Senhor possa conseguir os seus objetivos. E uma coisa também que eu achei interessante, não é pela comida em si, que a gente no final almoçou, é pela receptividade da família. Como eles nos receberam, nos deixaram, parecia que nós estávamos em casa, não é? E para mim isso marcou muito, porque como está difícil hoje você acolher, né? A acolhida, e nós fomos muito bem acolhidos naquela casa que nos serviu o almoço. Verdade, e ali foi um momento mesmo bem familiar mesmo, né? Assim, a gente ficou muito à vontade e
foi tudo muito bom, né? Desde a comida até a receptividade do povo, o ambiente, o cachorrinho lá simpaticíssimo, o Max. Deu medo em algumas pessoas, mas ele era um fofo, então assim, eu amo. E aí, Cláudia? Eu creio que a palavra que fica foi a que Jairo falou, que a gente foi levar Jesus e encontrou Jesus lá. Seja na acolhida, em cada casa, seja na hora do almoço, nas comunidades. Mas um ponto particular meu foi que, como eu não pude participar eu participei da primeira, não teve visita às casas, não pude ir para Jaqueira, fui para o Pantanal. Então eu busquei viver cada visita em cada casa o máximo possível. Então cada casa teve sua particularidade. A primeira, a Dona Carminha, ela morando tão perto da igreja, como o senhor já falou, não podia participar da Santa Missa e receber Jesus, então levar Jesus para ela foi sim muito emocionante. Na segunda casa a gente chegou lá, estava tocando uma música secular, a gente até riu, e a gente entrou, eles receberam a gente também, teve a partilha, e a gente prosseguiu para a terceira casa, chegou lá, muita gente na casa, os meninos, a gente fica realmente preocupado, como Daisy falou, mas eu pude perceber que não tinha nenhum menino triste, estava todo mundo sorrindo, brincando um com os outros. Em todo momento ele chamou a gente, pode entrar, é pequeno, mas cabe. A gente entrou, partilhou, viveu, a gente sentiu a alegria de cada um deles ali. Quando a gente desceu para casa, quando a gente foi descendo para a quarta casa, a gente já passou em frente daquela casa, estava tocando a música secular, já tinha mudado a música e a gente percebeu isso. E quando a gente chegou na última casa, era bem pequena a casa e ela, gente, pode entrar, e realmente não cabia. Literalmente não cabia mesmo, né? Não cabia todo mundo ali, e ela, gente, pode entrar, ela, mas cabe, e a gente perguntou, mas cabe? Um por cima do outro cabe. Era aquele desejo de acolher todo mundo ali naquela sala pequena, mas que não deu para entrar, mas eu fiquei ali na porta escutando, e a situação dela era bem difícil, mas como Marcos falou, a palavra também era para ela. Ela estava passando justamente um problema na visão. E o Evangelho falava disso também, então foi muito acertado essa palavra para ela. Você vê, né? Só me permite só um minuto. Porque quando a gente começa a falar, começa a vir as coisas, né? E o tempo é tão curto, né? Um debate tão gostoso como esse. Eu queria parabenizar, Padre Neto, os jovens que foram comigo, minha esposa, Ariane, Fátima, né? Ellen, foram os 3 jovens, Ariane mais 3 meninas. Estão de parabéns, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens como eles fazer a coisa com tanta seriedade, com tanto amor, sabe? As pessoas mais velhas. Tá de parabéns, viu, esse pessoal que foram com a gente, porque eles realmente deram uma lição de amor, de carinho, sabe? Então, era essa uma expressão que eu queria citar para finalizar, porque se deixar eu falando aí todinho. Tranquilo. Mas é isso, gente. Então, assim, o sentimento de gratidão, eu acho que brota de todos nós, né, que fazemos missão. Essa não foi a primeira vez que fiz esse tipo de experiência, mas aqui na paróquia foi. Então, assim, também, de maneira particular, estou muito feliz de poder participar com vocês desse momento, né? E a gente vai construindo, acho que esse amor comunitário a partir exatamente desse tipo de situação. E como vocês falaram, né? A gente foi levar Jesus, acabou encontrando com ele lá também, né? Para dizer que é Deus que nos chama para a missão, realmente, como ele disse na palavra, eis que estarei convosco até o fim. Né? E de fato, até o fim, né? Choveu, em nenhum momento eles falaram aqui dos perrengues que a gente passou, né? Mas naquele morro ali que tinha muito barro e muita areia e algum cimento aqui e ali, a gente passou por perigos de cair, porque choveu bastante, né? E mesmo assim, o que mais marcou não foi a dificuldade, como nas outras semanas também enfrentamos algumas dificuldades para poder acessar, para poder estar nas casas. Mas o que mais marcou, de fato, foi a experiência de fé que a gente viveu ali, né? E aí fica também o convite a você que está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo nesse podcast Vamos Juntos, a também na sua comunidade viver a experiência missionária, né? E não deixar cair assim, esse fogo da missão, né? Afinal de contas, eu acho que a gente fica tão marcado assim, porque de fato essa é a vocação da igreja, né? Fazer missão.
Foi isso que Jesus pediu para o primeiro grupo dele, dos 12, e essa missão, esse pedido continuou, hoje chega em nós, e com certeza a gente marcou a vida daquelas pessoas, não com nossa marca, mas com a graça de Deus, que é quem faz tudo, né? Que escolheu as pessoas certas para estarem nos lugares certos, falando o que devíamos falar, e acho que é a época perfeita, né? A gente não sorteou o texto bíblico, foi um texto bíblico proposto pela liturgia da igreja e tocou e foi tão acertado, né? A palavra de Deus é sempre muito eficaz, e aí a gente vai provando isso na prática, né? Ainda tem alguma coisa a falar, Cláudio? É só o sentimento de querer mais, como o Padre Marcos falou, como o Lourdes falou, a gente está aberto ao convite. Então, é o sentimento de querer voltar ali, de querer encontrar Jesus ali de novo, de ser acolhido novamente pelas comunidades. Como o senhor falou, teve os perrengues também nos acessos, mas isso foi de longe, foi mínimo, foi besteira. A gente realmente se entregou, participou bem e quer participar novamente, mais vezes. Muito bem. Pois é, minha gente. A gente vai encerrando por aqui o nosso podcast, mas também, desde já, né? Já falei muitas vezes isso, mas muito obrigado pela parceria, pela vivência. A gente cresce como uma comunidade quando a gente ama e trabalha e reza juntos, né? E foi isso que a gente tem feito nesses momentos. No domingo que vem, dia 31 de outubro, nós vamos celebrar o nosso DNJ, que é o Dia Nacional da Juventude. É uma proposta para toda a igreja do Brasil e aqui na nossa paróquia nós vamos fazer também. E te convido a rezar por nós para que esse DNJ dê muito certo. O Pastoral Familiar está convidadíssimo a participar, estar com a gente também, a viver junto com os jovens essa experiência tão bonita. E quero agradecer demais a Deus a possibilidade que Ele me dá e tem nos dado também de fazermos essa missão, né? Não é só para o povo, mas principalmente para nós. É uma experiência muito rica que nos faz crescer de todo lado. E agradeço demais a você que nos acompanha nesse nosso podcast. Semana que vem a gente volta de novo e o tema vai ser surpresa. Mas fiquem com Deus, tá bem? Deus os abençoe sempre. E se animem para fazer missão também na paróquia de vocês, tá bom? Na comunidade de vocês. Aqui na nossa paróquia, se Deus quiser, vamos continuar também. Vamos ver a modalidade, como é que vai ser, mas vamos continuar essa missão aí, porque é o pedido de Deus. Deus nos chama, Deus também te chama. Descubra a sua vocação no trabalho, no serviço missionário, que é o que Cristo nos pede a fazer. Deus te abençoe e te guarde, e a todos vocês também. Até semana que vem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para continuar com a gente, nos acompanhando, mandando sugestão de tema, continua aí, bota nos comentários, e semana que vem a gente se encontra. Espero que você esteja conosco, então vamos juntos. Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.